Você se orgulharia por suas fraquezas? Você ficaria feliz? Eu tenho um texto para nós refletir. E ele se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Ele vai dizer assim: minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz em me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Cristo opere por meu intermédio. Esse versículo aí veio no... Tem um aplicativo, né, no celular da Bíblia, e volta e meia vem algum versículo. E esse versículo aí me chamou a atenção hoje de manhã, porque justo ontem eu estava falando sobre, no vídeo que eu trouxe ontem, sobre o poder da oração, né? E daí quando eu li esse versículo aí, eu já logo linkei com aquilo lá. Por quê? Eu percebi que daí eu falei ontem, né, no vídeo que eu fiz ontem, sobre quando a gente começa a orar mais, parece que os problemas aumentam. E na verdade a gente começa a perceber as nossas fraquezas. Esse texto aí me levou logo para isso. A gente consegue perceber logo as nossas fraquezas, porque é onde o nosso inimigo ele vem mexer, onde a gente é mais fraco, onde a gente atinge a gente, sabe? E daí eu comecei a analisar isso aí. A partir desse texto aí, linkando com o vídeo que eu trouxe ontem, né? E daí eu comecei a meditar hoje sobre isso. E realmente, sabe, ali é Cristo falando, né? Porque na verdade antes ali o apóstolo Paulo está falando sobre o espinho na carne que foi posto nele, né? Ele até faz uma menção ali dizendo que esse espinho na carne é um mensageiro de Satanás, né? Para que ele não se torne arrogante. Então esses problemas, essas fraquezas que a gente acaba percebendo que a gente tem quando começa a mergulhar na palavra ou na oração, na intimidade com o Espírito Santo, e isso nos coloca no lugar de pecador, né? E isso nos faz buscar mais a Cristo, buscar mais o Espírito Santo, ser mais dependente das coisas de Deus, ser mais dependente de oração, né? De Cristo e do Espírito Santo. E tu vê que o entendimento que eu tive aqui na verdade eu já tinha esse entendimento, mas, né, como eu já falei antes ali, linkando com o vídeo de ontem sobre oração, esse aqui ele vem bem a calhar também, porque, né, automaticamente quanto mais intimidade com oração e mais intimidade com o Espírito Santo, mais intimidade com a palavra, a gente vai percebendo esse espinho na carne. Então a gente vai orando, vai, né, tendo uma dependência do Espírito. Só que, né, tu vê que ali no final dessa frase, daí ele diz ali, né, que o Senhor disse para ele, né, que a graça é o que nos basta, né, é o que ele está falando ali, né, e que o poder opera melhor na fraqueza, na nossa fraqueza, entende? Porque a gente tem uma dependência maior do Espírito Santo. Ainda até falei ali no vídeo, né, que eu com oração, essa dependência do Espírito, ele me quebrantou mais, né, eu fico mais sensível ao Espírito, vamos dizer assim. E tu vê que o apóstolo Paulo ele diz que agora ele se orgulha da fraqueza dele. E ele fica feliz por isso. Por quê? Porque através das nossas fraquezas a gente tem uma experiência com o Espírito, a gente tem uma experiência com Cristo, uma experiência com Deus e com a palavra. E ele usa essa nossa fraqueza para a vida de outras pessoas. Por nosso intermédio, por intermédio da nossa experiência com Deus, por nossas fraquezas, ele usa isso para a gente ser, para o poder de Deus, para a gente ser o espelho de Cristo para outras pessoas. E isso, eu entendi, sabe, que quando ele fala ali, às vezes tu não tem um entendimento, assim, tá, mas por que ele vai se orgulhar mais da fraqueza, né? Mas na verdade é esse sentido, porque daí ele está vendo que Cristo está operando através da gente, entende? Que ele está dizendo ele ali, né? Mas no caso, né, é um ensinamento para nós, né? Então, nas nossas fraquezas que a gente vai se jogar aos pés da cruz, mais oração, intimidade com o Espírito Santo. E essa experiência que a gente tem com Cristo, a gente reflete Cristo para as pessoas, para quem está à nossa volta, para nossos amigos, como eu estou trazendo vídeos aqui, eu já falei várias experiências que eu tenho, né, que eu tive na minha vida aí, e isso é gratificante, sabe? Por mais difícil que seja às vezes, mas de entender o processo que a gente está passando, né? Eu até estava assistindo uma pregação agora ali do meu pastor, da nossa igreja. Ele estava falando isso, né, sobre os processos, né, que a gente tem que passar, e para a gente respeitar esses processos.
E todo mundo tem um propósito na sua vida, né? E foi isso que o nosso pastor falou ali. Só que a gente tem que respeitar os processos. Isso é difícil às vezes, né? E esse processo às vezes é dolorido. E às vezes expõe as nossas fraquezas, entende? Mas eu dou glória a Deus porque faço minhas as palavras de Paulo ali, né? Que ele tá falando que se alegra, né? Que se alegra e se orgulha das fraquezas dele, porque por intermédio das nossas fraquezas Cristo opera. Tá bom? Queria deixar esse texto aí pra gente refletir, que a gente possa se orgulhar das nossas fraquezas, porque é através das nossas fraquezas que o nosso orgulho se quebra e a gente se joga aos pés da cruz. Como eu disse ontem, no meu vídeo de ontem, um homem de joelho, ninguém derruba. Ele já está aos pés da cruz. E o lugar mais alto que a gente pode estar na nossa vida é de joelho, aos pés da cruz. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e que tenham um ótimo começo de semana.